A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de quinta-feira, 29 de junho de 2023, tem como título Instruções para a Igreja. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 16. Como é uma leitura um pouco extensa, vamos ler apenas o capítulo 3, versículo 15, que diz assim: versículo 14 e 15. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Queridos, o apóstolo Paulo explicita a Timóteo que o propósito da sua carta era que o jovem pastor soubesse como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A construção gramatical utilizada pelo apóstolo Paulo permite-nos entender que o ensino não era somente para Timóteo, mas para todos os crentes de Éfeso, e via de consequência para os cristãos de todos os tempos, pois visava a igreja do Deus vivo. São, portanto, instruções para o comportamento de todos quantos são chamados para pertencer à família de Deus na nova aliança, a igreja do Senhor. Isso também se observa na expressão casa de Deus, que não tem sentido físico no texto. O apóstolo Paulo não se refere ao templo como um edifício, mas sim ao corpo de Cristo, a igreja, formada pela reunião de todos os santos, que são templo do Espírito Santo, habitação permanente de Deus. Trata-se da universal Assembleia e Igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu. Gordon Fee considera que a metáfora casa remete ao sentido de família, a família de Deus. Segundo ele, esta metáfora da casa, ou família, já insinuada no capítulo 3, versículo 4 e 5, flui naturalmente do reconhecimento de Deus como Pai, os crentes como irmãos e irmãs, e os apóstolos como mordomos, os administradores da casa. O ponto central de Paulo, portanto, não é como diz King James, a versão King James da Bíblia, e outras que dão a entender como comportar-se na casa de Deus, isto é, na igreja. Mas como traduz com felicidade a nova Almeida, a nova versão da Almeida que traduz que tipo de conduta convém a um membro da família de Deus. John Stott comenta 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, fazendo aí referência à igreja como a família de Deus, a igreja do Deus vivo e a coluna e fundamento da verdade. O apóstolo Paulo usa 3 expressões para descrever a igreja, cada uma das quais ilustra aí um aspecto diferente dela. Casa, ou família de Deus, a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. A primeira expressão, casa de Deus, que por meio do novo nascimento do Espírito, nós nos tornamos membros da família de Deus. Nos relacionamos com Ele, nosso Pai, e com todos os cristãos como nossos irmãos e irmãs. A outra expressão, a igreja do Deus vivo, lá no Antigo Testamento, o Senhor é chamado de o Deus vivo em contraste com os ídolos sem vida dos pagãos. A essência da promessa da aliança feita por Deus aos israelitas era que ele habitaria entre eles e seria o Deus deles, e eles seriam o seu povo. Uma consciência ainda mais vívida da presença do Deus vivo deveria caracterizar a igreja cristã hoje. E a outra expressão, a coluna e firmeza da verdade, o fundamento ou suporte estabiliza um edifício, Então, da mesma forma, queridos, a igreja é responsável por manter firme a verdade contra as tempestades da heresia e incredulidade.
O objetivo das colunas, no entanto, não é apenas sustentar firmemente o telhado, mas também mantê-lo no alto para que possa ser claramente visto à distância. Assim como as colunas sustentam um edifício enquanto elas mesmas permanecem invisíveis, a função da igreja não é se anunciar, mas sim anunciar e exibir a verdade. Manter firme a verdade, queridos, é a defesa e confirmação do Evangelho. Sustentá-la é a proclamação do Evangelho. A igreja é chamada a esses dois ministérios. Essa consciência ainda mais vívida da presença de Deus na igreja cristã hoje, como fala Stott, é por demais imperativo. Portanto, queridos, precisamos ter fé e convicção de que estamos servindo a um Deus vivo. Não podemos perder a poderosa presença do Senhor em nossa vida individual e coletiva. Precisamos também orar fervorosamente e dedicar tempo exercitando-nos em piedade, que é a devoção, colocando em prática aí disciplinas espirituais que nos levem a conhecer e amar mais ao Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira a todos.